Senhor, fala nosso coração, Pai. Espírito Santo, não o que queremos falar ou queremos ouvir, mas sim o que precisamos para nos corrigir. Alimenta-nos com o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus de Nazaré, a tua palavra, Senhor. Alimenta-nos com a eternidade. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. A vida e o amor deste, porque tu amastes a mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Glória a Deus. Pai do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 1, né? Agripa ouve a defesa de Paulo. Depois, Agripa disse a Paulo, né? O rei Agripa: é-te permitido fazer a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Paulo começou a se defender perante o rei, né? Das acusações dos judeus. Os judeus acusavam Paulo de blasfêmia, né? Acusavam Paulo de traição, de blasfêmia, e perseguiam Paulo, o apóstolo Paulo, e foi preso algumas vezes, né? E aí ele está se defendendo perante o rei. Ele diz no versículo 2: sinto-me feliz, ó rei Agripa, em poder defender-me hoje perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabem-na todos os judeus, né? Paulo dizendo que todos sabiam da vida dele, pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, né? Paulo disse que era um fariseu, né? Ele era um fariseu, uma seita. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, esperam alcançar. É por causa desta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam, né? Paulo dizendo que perseguiu a igreja e consentiu na morte de muitos cristãos, né? Quando foram apedrejados, e castigando muitas vezes por todas as sinagogas, obrigados a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, persegui-os até
nas cidades estrangeiras. Né? Obrigava a blasfemar, enfurecido, perseguia e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguiu-os até nas cidades estrangeiras. Então já mostra que é uma seita errada, né? Que eles eram errados, uma seita satânica dos fariseus, porque a gente vê que eles tinham ódio, né? Tinham ódio, como ele diz aí, enfurecido. A pessoa não pode estar enfurecida, né? Contra a obra de Deus, contra o agir de Deus, contra a santificação. A pessoa está perdida, meu irmão. Está perdida. Vê que é seita que não está certo. Como o muçulmano, né? Como tantos outros aí, que tem ódio um dos outros, raiva um dos outros. Está vendo que isso está errado, que não tem Deus no meio disso aí, que não tem o Espírito Santo. Tem um diabo, onde há ódio, a facção, a divisão. Satanás está ali, não é Deus não. Certo? Foi certo. Tanto é que quando chega a paz, a pessoa diz: chegou a paz, né? Estou em paz aqui. Quer dizer que tem um Espírito Santo ali, chegou os anjos. Mas a pessoa está todo o tempo naquela tribulação, como o apóstolo Paulo, perseguindo os outros, matando, lutando contra a palavra da santificação. É o que hoje muitos lutam contra a palavra da santificação, que acham que não é para se santificar, que acham que não é, que é para fazer as mesmas coisas que os outros do mundo. Se fosse para fazer as mesmas coisas que os outros do mundo, Deus não tinha chamado a pessoa para dentro da igreja, tinha deixado ela lá. Não é lógico. Isso é lógico, não é não? Quando a pessoa quer mudar, ela vai para a igreja. Quando ela não quer, ela não vai. Mas quando ela quer mudar, largar o mundanismo, ela vai para a igreja, decide. Isso é lógico. A pessoa vai e acha que é bobagem, não quer se santificar. Meu irmão, eu vou dizer para vocês, Jesus me falou, o Espírito Santo falou. Nós não estamos vendo o perigo, que a gente não vê os demônios que estão ali. A mulher está com a unha pintada de esmalte. Ali tem, sabe quem é que está ali com ela? Quem é? Quem é que sabe? Pombagira. É coisa boa, né? Pombagira, né? É bom demais, né? Muito bom. É bom estar com a pombagira. É bom. A pessoa diz que não deve santificar com essa besteira. Se tem uma coisa mal ali, meu irmão, tem inteligência, a pessoa vai vencer. Você, a pessoa que está nas trevas ali, seja por qualquer motivo, que não conhece ainda a verdade, não interessa se ela não conhece, tem um demônio com ela ali, tem um demônio de lá dentro. 1, 2, sei lá quantos. Tem gente que tem legiões. A pessoa que bebe, por exemplo, já é bebida alcoólica, tem um demônio da pombagira nela ali, é forte. Dali passa para perto de você está perto da pessoa. Por que Jesus não quer que a gente trabalhe com bebida, fique em bar? Porque pega aquilo ali. O corpo da pessoa é pecaminoso, é forte, pai, não é forte. Se Deus abrir nossos olhos, ver a quantidade de demônio, de gafanhoto, parece gafanhoto, de demônio, se assusta. Como é que a pessoa não quer se ficar, acha que é besteira? Aí ele fala no 12, né?
parei no 11, né? Castigando muitas das vezes. E castigando no 11, muitas vezes, todas as sinagogas, obrigando a blasfemar e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguindo até nas cidades estrangeiras. Indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei Agripa, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, caíram todos. Ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões? Disse eu: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tem visto, como daquelas que hei de te aparecer. Diga glória a Deus e glorifica o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, porque ele apareceu ao apóstolo Paulo. A primeira vez que ele apareceu, apareceu outras vezes também ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo também viu ele no céu. Eu creio que o apóstolo Paulo foi arrebatado no céu, viu ele também lá no céu. Então, ele contando para o rei que ia para prender os cristãos, e eles, os soldados, e uma luz que brilhava mais do que o sol, excedia o sol, apareceu a eles. Todos caíram, iam cavalgando, caíram no cavalo. E ele ouviu a voz de Jesus. Digo: sou eu que estou te aparecendo. E disse: levanta que eu tenho uma obra na tua vida, Continuando, lá no 16. Não, no 17, livrando-me deste povo e dos gentios aos quais te envio. Jesus dizendo que ia livrar dos judeus e dos gentios, ia livrar o apóstolo Paulo, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão, perdão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Jesus falando aí, que diz que ia dar livramento a ele e enviar ele tanto a judeus como a gentios, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam, ou seja, estão cegos caminhando nas trevas, se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás ao poder de Deus, para que recebam remissão, perdão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e também aos gentios, a outros países, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e me procuravam matar-me. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que há de vir,
que está vindo buscar a igreja que já está aqui conosco através do Espírito Santo. Por causa disto, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Por causa de quê? Que Paulo foi enviado por Jesus para mandar eles se arrependerem dos seus pecados e se converterem das trevas para a luz e provassem esse arrependimento praticando obras dignas de arrependimento. Por isso que perseguiam e queriam matar Paulo, por causa disso. Ou seja, primeira coisa que eu aprendo, o Espírito Santo nos ensina, é que quando a pessoa não quer se arrepender, ela vai perseguir, ela luta contra o Espírito Santo, como eles estavam fazendo. Os judeus primeiramente não queriam se arrepender dos seus más feitos, e automaticamente, quando a pessoa não quer se arrepender, ela está lutando contra o próprio Deus, está perseguindo ao Senhor, como Paulo não queria se arrepender, perseguindo ao Senhor, os cristãos. E o Senhor disse: você está me perseguindo, eu já lhe mostrei tantas coisas, você é inteligente, Paulo, você é um fariseu inteligente, mostrei o Estevão morrendo e você olhando e viu um negócio estranho, viu que ele estava certo. Por que você não segue? Você está teimando, você está vendo certo e não quer fazer. Aí foi preciso Deus permitir que o apóstolo Paulo ficasse cego mesmo, porque já era cego espiritual, cego. Você sabia quando a pessoa é cega espiritual, ela fica cega nos olhos também, físico? Procure saber uma pessoa que está cega, se ela está arrependida de alguma coisa, para aquilo que ela fez. Tudo que é o espiritual reflete no físico. Se é o espírito, reflete em você. O apóstolo Paulo estava se enganando. Ele estava vendo situações de fé, ele estava vendo Deus operar, ele estava vendo o Espírito Santo falar com ele, estava ouvindo tudo e estava perseverando em fazer o que era errado. E o Espírito Santo mostrando a ele que era certo, que ele tinha que se santificar, que não era daquele jeito que ele estava imaginando a santificação dele, igual os fariseus, que ele tinha que ter amor, obediência, não ódio, não perseverança em ira, nem ódio, nem desobediência. Que ele tinha, que era fariseu, tinha que se arrepender para sair das trevas para a luz. Se ele não se arrependesse, ele não iria sair das trevas, não iria para a luz. É isso que ele está dizendo para o rei Agripa. Jesus comissionou ele, ia dar sustento a ele, livramento tanto dos judeus que estavam perseguindo, como dos gentios dos outros países contra ele, para que ele falasse para o povo, pregasse, para que o povo abrisse os olhos, para que o povo saísse das trevas para a luz. Como? Se arrependendo e mostrando obras dignas de arrependimento. Ele diz aí, né? Que lá no 20, né? Que se arrependessem e se convertessem a Deus. Ó, para a pessoa se converter a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus prenderam-me no templo. Então o trabalho do apóstolo Paulo era isso. Só que ele não estava sabendo, né? Ele não estava querendo se arrepender e praticar boas obras, mostrando que se arrependeu, praticando boas obras. Ou seja, ele estava nas trevas. Não tem como ele ir para a luz. Não tem como Jesus
tirar a pessoa das trevas para a luz se a pessoa não se arrepende e não produz obras de arrependimento dignas de arrependimento. Não tem como. Ele estava esperando o apóstolo Paulo fazer isso aí, para poder ele transportar o apóstolo Paulo das trevas para a luz, para que o apóstolo Paulo viesse transportar os das trevas para a luz, mostrando a verdade, pedindo para ele se arrepender. O sangue foi derramado, irmão, mas se eu não me arrepender, não tem serventia nenhuma não. O sangue foi derramado, se eu não me arrepender, não tem serventia nenhuma para mim, para a pessoa que não se arrependeu. Pelo contrário, ela está pisando na cruz de Cristo, porque ela não está valorizando o sangue que foi derramado. É ao contrário, torna-se uma maldição para a pessoa, porque ela não está valorizando o sangue que foi derramado. Ela não quer produzir arrependimento, seja qualquer motivo. São vários tipos de pessoas que pensam diferente. Estou chegar nisso. Estou querendo chegar, os pensantes falando, é que para a pessoa sair do mundo que é trevas para ir para o céu, tem que se arrepender, mostrando como obras dignas de arrependimento. É isso que ela tem que fazer o mais rápido possível, senão ela vai cair nas trevas do abismo. E o apóstolo Paulo não entendia isso. Pelo contrário, ele perseverava mais ainda, via Deus agindo e perseverava mais ainda em teimar contra o Espírito Santo. E Jesus permitiu que ele ficasse cego durante 3 dias. Nos tempos se arrependeram, aí foi ligeiro. Aí foi ligeiro, viu? Mas tem gente que fica cego e não se arrepende não, viu, também. Tem muitos que morrem com câncer e não se arrepende. Morre sentindo dor nos ossos, queimando os ossos, e não se arrepende. Muitos mesmo, muitos. Como tem outros que sim, né? No caso do apóstolo Paulo foi preciso acontecer isso, né? A glória de Jesus cegou ele, as trevas estavam nele. Ele passou 3 dias e 3 noites jejuando, sem comer, sem beber água. Deus mandou ele orar em jejum, ele orou, e Deus enviou o servo dele lá e pôs as mãos, e ele recuperou a visão. Aí ele se arrependeu das suas más obras e começou a praticar obras dignas de arrependimento. Começou a viver a palavra de Deus. Se arrependeu do que fez, que errou. Todo mundo erra. Ele mesmo disse que estava cego, mas enxergou, foi mostrada a luz. Ele se arrependeu e está bem bom agora no céu, numa mansão lá tremenda lá no céu, agora mesmo. Está lá. A mansão do apóstolo Paulo, uma das maiores, né? Que tem lá. O apóstolo Paulo. Vai ter certeza. E ele pregou os judeus para a própria raça dele, que perseguiu, atirou pedra dele, tentaram matar ele, um bocado de coisa, chicotadas, 3 sessões de chicotadas, de 40 chicotadas, por aí vai, muita coisa. Os próprios deles se voltaram contra ele, né? Ele entregou muitos a Satanás, eles orou por outros, deixou outros para lá, lavou a mão, outros se converteram, e assim vai. Então, né? Vários tipos de coisas que foi acontecendo durante o apostolado, né, do apóstolo Paulo. Mas o que a gente tem que fazer é se converter das trevas para a luz, que o mundo é trevas, e a gente já nasce nas trevas, é mostrada a luz. Então a gente tem que se arrepender o mais rápido possível, porque senão Satanás vem buscar a alma da gente. Por quê? Transportar das trevas para a luz. Você vê que Jesus vem, ele vem com uma misericórdia, ele vem como um favor que ele está nos fazendo. Ele não vem obrigado, ele não está obrigado a nada.
Se Ele nos deixasse do jeito que nós estamos a perecer no pecado aqui, Ele seria justo para fazer isso. Pode ter certeza. Nenhum habitante do céu, nem os que estão lá no céu, os remidos, nem os anjos, ia dizer nada contra, porque, pelo contrário, se a pessoa for quem ouviu o testemunho arrebatado ao céu, ninguém quer voltar, não. Ninguém quer voltar. Tem um testemunho que o Senhor mostrou a mulher do rapaz que está lá em cima, do pastor que tinha sido arrebatado, chorando, os filhos. Aí ele, não, deixa eu ficar aqui mesmo. A alegria é tão grande que está lá. Ninguém quer. Você imagina que Deus quer vir para cá, morrer para. Ele fez isso, é um ato de um grande amor. Se a pessoa não quiser ir para o reino de luz, ele não pode fazer nada, não. Ele já fez, foi demais. O pecador não quer largar o pecado, ele só tem a lamentar porque ele sentiu as dores. E porque ele ama, mas ele requer, para a pessoa sair desse planeta que é trevas, que ela se arrependa do que este planeta ensinou a ela desde que ela nasceu, que tudo é maligno, e largue esses costumes satânicos e viva os costumes celestiais, provando em obras de arrependimento. Que ela largue por completo este mundo. Enquanto ela não largar, Satanás vai vir atribular ela. Enquanto ela for apegada às coisas deste mundo, seja lá o que for, Satanás sempre vai atribular essa pessoa, sempre. Você pode olhar quando a pessoa mais tribulada, mais apegada às coisas, mais ela é atribulada. Você pode ver. Quanto mais coisa ela tem para fazer, mais ela é atribulada. Ou seja, ela vai buscando sarna para se coçar. É assim, a pessoa hoje busca sarna, né? Sarna para se coçar. No lugar de não buscar, ela vai rebuscar. É uma piedade, é uma misericórdia, é um favor de Deus vir nos resgatar. Ele não vai passar muito tempo mais não, quebrando cabeça com a gente. As mesas já estão quase cheias lá. Qualquer momento, ele mesmo disse, já está vindo, qualquer momento. Quem tiver preparado vai, quem não tiver, não vai. Foi dado chance, foi dada oportunidade para a pessoa sair das trevas para a luz. Ele requer só o arrependimento com obras dignas de arrependimento. A pessoa não consegue fazer. Uns não querem fazer porque acham que estão certo, outros não querem porque gostam do mundo, outros que vão perder isso, vão perder aquilo, querem renunciar, outros que acham que pode viver com as obras do mundo e as obras de Deus, fazer tudo junto. Eu posso fazer as obras da carne e também as obras do Espírito, que vai dar certo. E por aí vai, tem tanto tipo de pensamento que muito engano, muita mentira. Mas o fato é que Deus quer conserto para poder ir trabalhar. E se ele se aborrecer, não pode amarrar. Insiste para a pessoa largar o pecado, insiste para se arrepender, não quer se arrepender, quer largar. A pessoa fica cega total. O apóstolo Paulo, como eu disse, eu vinha de manhã do monte, aí eu vi uma senhora raidosa, bem magrinha, com short bem apertadinho. Só ter vergonha, né? Idosa já mesmo, né? Bem magrinho, os cotos chega a cair, com cabelo cortado bem curtinho. Aí o Senhor diz assim: olha aí, o Satanás põe na cultura mundial que o idoso, quando ele está ficando idoso, a pessoa, ela tem que cortar o cabelo para tirar o calor, porque ela não consegue cuidar do cabelo. Isso aí é um tiro de misericórdia que Satanás deu nela. Está dando
nessas pessoas. Como assim? Você vai terminar de matar a pessoa. Que a Bíblia diz que a mulher, o cabelo tem que ser longo, foi dado lugar de véu. Ou seja, ela já está ali, a roupa bem que você se prostituindo. Já a idosa, meu amigo, já está o prazo de validade vencendo já. Cadê as obras de arrependimento? As obras de arrependimento é cortar o cabelo bem curtinho igual do homem, né? Ou seja, ele bota isso na cabeça da pessoa, a pessoa faz. Ou seja, um tiro de misericórdia. Um tiro de misericórdia quando um animal está agonizando, ou uma pessoa, aí o bandido chega lá, a pessoa mata com um tiro na cabeça, que é para não sofrer mais. É um tiro de misericórdia. O animal não fica agonizando, aí vai lá e tá, tira a cabeça, o animal morre. Ou seja, é um tiro de misericórdia que Satanás está dando. A pessoa já está amarrada, não quis se arrepender a vida todinha, ainda vem uma coisa dessa no final da vida. Corta que fica melhor. O idoso tem que cortar igual os outros. Aí corta o cabelo. Chegar na porta do céu, o anjo vê logo de longe. Isso aí não precisa nem abrir o livro. Vê logo, cadê seu cabelo? Não, tá aqui, ó, escrito. No lugar do véu, o cabelo lá. Não, mas eu não sabia, não interessa. Não, o pastor não me disse, não interessa. Não, o pastor disse, mas eu não fiz para achar que não era bem. Não interessa. Você teve a vida todinha, teve a Bíblia. Você fez tudo, sabe de tudo. Procurou tudo, fez tudo. Menos isso aqui. Não, misericórdia. Misericórdia é só lá na terra, que não tem mais. Você morreu, vai ser julgado de acordo com o que está escrito. Aí vem e lança a pessoa dentro do lago. Acabou. Não tem o que a pessoa coisar. Não tem. Assim, o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é sério, meu. A pessoa morre de medo do julgamento aqui no tribunal, aqui no fórum. O humano de julgamento pecador, que ali nos 5 meses tu está fora do presídio. Morre de medo esse trem todinho. O julgamento de Deus, como Deus é eterno, a pena é eterna. Não tem apelação não. Eu não vou ao Supremo, ao STF não. Porque Deus é a instância maior. Não tem ninguém maior do que Ele. Você chegou no julgamento maior, está lá. Teve a vida todinha para se ajeitar, para produzir obras de arrependimento. Quando chegar lá perante, não tem mais ninguém maior do que Ele. E Ele não vai mudar a lei. Porque se Ele mudar por causa da pessoa que chegou lá, olhou, viu o cabelo, não, pode deixar ela entrar. Realmente, Ele vai ter que tirar multidões do inferno. E primeiro Satanás vai ter que ir para o céu, voltar. É igual a lei dos homens. Quando tem uma lei lá no Supremo Tribunal, não aproveita todas as camadas, tudo não é solto. O Lula foi solto um bocado, que estava na mesma condição dele. Deus vai ter que fazer isso. Ele não vai fazer, ele não muda a natureza dele por nada. Até mesmo, creio eu, que não pode mudar, porque Ele é santo. Não pode, de maneira nenhuma. Ele não vai mudar a lei, porque Ele instituiu. A palavra dele diz que passa céus e terra, mas a palavra não vai passar, não vai se modificar. O homem que vai evoluindo na maldade, não segundo o coração de Deus, que no céu a pessoa evolui, né? Vai evoluindo segundo os pensamentos humanos, segundo a cultura satânica, vai evoluindo segundo o que o mundo mostra para ela, vai evoluindo tudo isso aí. Depois vai ver a vida que jogou fora. Produzir, e produza logo, porque Satanás não está perdendo tempo não. Produza todos os dias essas obras dignas de arrependimento, mostrando realmente, lutando contra o maligno. Lute contra ele. Não desista não desista de lutar contra o maligno. Não vá se encantar com as coisas do mundo, não, que traz dor e dor eterna. Traz dor aqui, dor eterna. Como o Senhor está dizendo, poxa, eles sofrem tanto ainda vão sofrer na eternidade. Por isso que eu dou tempo mais do que suficiente para eles. Por isso que você vê muita gente ruim vivendo até 100 anos. É a misericórdia de Deus. Porque já estão vivendo, sofrendo aqui, e vão viver pior lá
no inferno lá de fogo. Aí ele deixa se prolongar mais um pouco, para ver se a pessoa produz obras dignas de arrependimento. E o mundo hoje em dia, como é que a gente sabe pelas igrejas? Não precisa você andar no mundo para saber o que está acontecendo, não. Abaixa você andar nas igrejas, abaixa você ver as igrejas no YouTube, abaixa isso. Não precisa saber como é que o mundo está. Por quê? Porque o mundo ele procura refúgio aonde? Na igreja. O último refúgio que a pessoa do mundo vai encontrar para ir para se consertar na igreja. Quando ela chega lá, a igreja está pior. Então não precisa saber andar por aí para saber como é que está o mundo. Basta olhar dentro das igrejas. Como é que está as igrejas? Porque esses que estão aqui foram chamados para ser moldados, como eu já expliquei. Resta saber se vão perseverar. Se perseverarem, a mesa, a cadeira lá da ceia das bodas do cordeiro está lá. Existe um número X de cadeiras para preencher. Então, a quem está ouvindo a palavra da santificação e vivendo essa palavra, está com a cadeira garantida. Se perseverar até o fim da vida. Você não quer uma vida boa, né? Todo mundo quer. Se você dizer que não quer, todo mundo quer uma vida boa, quer não? Quem é que não quer? Quer a família, sem confusão, sem briga, quer morar numa mansão, não quer trabalhar, quer só usufruir. Quem não quer saúde plena? Quem não quer alegria? Todo mundo quer. Mas lá no céu tem. E é para si. De ver a pessoa perseverar para ir para lá. Perseverar para as coisas daqui. E vai se acabar. Porque você vai envelhecer nem vai usar. Mesmo pode ter um monte de dinheiro. Daqui a pouco você vê o pessoal rico tudo doente. Não pode nem comer, não pode nem gastar o dinheiro, está doente com comida, com fígado. Pode ver esse pessoal rico, tem dinheiro, mas nem usufrui. Você não pode comer, não pode isso, pode aquilo. Ou seja, tem que juntar tesouros no céu, porque lá tem a vida boa, meu irmão, mansa, tranquila, para sempre. Mas perseguir isso. Vida mansa e tranquila, é mais viva e real do que nós estamos aqui. A pessoa sente mais as emoções do que está aqui, mais as sensações do que está aqui. Não é espírito, não, é coisa real, mais do que real. A coisa mais do que real lá no céu. Então, todo mundo quer uma vida boa, quer comer do bom, do melhor. Lá no céu, você tem um céu que é infinito para passear, para ver, sem pagar nada, sem ninguém te explorar para você entrar para ver as coisas. Tudo de graça. Tem um universo para desbravar, tudo gratuitamente, sem se cansar, cheio de vigor, de amor, de alegria, paz e vinho do poder. Mas a pessoa tem que lutar para conseguir isso aí, conseguir essas coisas aqui. Demora a conseguir aqui, é o tempo que demora, é o tempo que fica velho, que não dá para aproveitar, né? É o tempo que fica velho e cansado, que não dá para aproveitar. E se aproveitar só uma coisa momentânea, se acaba, fica velho, fica doente, vai comer muito para você ver como fica doente. Lá não tem doença, não tem nada. Tem que lutar para isso, para conseguir a salvação, a vida eterna. Se arrepender, produzir obras de arrependimento, dignas de arrependimento. Sempre estar aos pés do Cordeiro. Porque ele só espera isso, que a pessoa se arrependa para ele lavar e abraçar o seu filho. Amém? Não deixar Satanás estar sujando o coração, pondo falta de fé, que desagrada a Deus. Não, está nos caminhos de Deus, tudo vai dar certo. Amém? E eu tenho certeza que tem gente pior.
mais do que absoluto. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que há de vir, que já está vindo. Eu vou encerrar, fazer a oração. Eu vou entregar o jejum sexta-feira, meio-dia. Eu vou comer, né? Estou tomando só água. São 7 dias sem comer nenhum alimento, só tomando água. Aí sexta-feira, meio-dia, eu entrego, como alguma coisa. Quando for de noite, meia-noite, já abro o jejum de novo. Mais 3 dias sem água e sem alimento, completo, até o ano novo, até meia-noite e meia do ano novo, onde nós vamos estar aqui. Vamos fazer um arroz, né? A senhora vai fazer umas coisas aí, né? Passa bastante para me comer, né, irmão? Vamos estar orando e até lá se cuidem, porque o mundo espiritual está, esse jejum, Satanás começa a se levantar, porque ele vai sair, ele vai ter que sair. A Bíblia diz que caixa de demônios só em jejum e oração. Vocês continuam jejuando de meia-noite às 7. A tribulação vem mesmo, mas é porque ele está perdendo. O jejum, ele queima Satanás, queima o demônio que está agindo no nosso caminho. Quando a pessoa jejua, ela está dizendo não que ao mundo, não a comida do mundo. Ela está dizendo não ao mundo. Ela jejua, ela fica repousando, fica no canto. Lógico, quando ela jejua, ela não pode estar fazendo outras coisas, lógico, né? Tem que estar ali, não pode estar saindo as coisas do mundo, está se consagrando. Então ela está dizendo não ao mundo. Então, quando ela diz não ao mundo, Satanás, ele tem que sair. Satanás só fica ali onde tiver alguma coisa mundana, ou no corpo, ou algo, espírito da pessoa. Aí ele começa a estribuchar, porque o jejum vai queimando ele, vai queimando. Ele começa e vai aumentando, aí vai chegando perto de terminar o jejum, vai aumentando, ele vai se queimando, aí começa a enfurecer, começa a atingir o mais fraco, começa a ir para ali, começa a ir para lá. Mas continue na fé, porque é sinal que está indo bem, que ele está sendo queimado. Se ele não estiver sendo queimado, ele não estribuchar. Não, quando está sendo queimado, a pessoa não corre, não. Ai! Aí ele está dentro da pessoa, ou está fora, ele vai usar a pessoa, lógico. Ele vai usar situações que ele não vai querer sair, porque ele está sendo queimado. Mas persevere, obedeça a Deus, se conserte todo dia, a toda hora, se precisa, que ele vai continuar sendo queimado, e pela misericórdia de Jesus vai soprar ele no abismo até meia-noite e meia. E Jesus vai nos dar, ele já me falou, vai nos dar um ano abençoado, viu? Nós vamos clamar, comece a clamar a partir de hoje, comece a agradecer já toda a oração pelo esse ano que está se findando, e peça essas mesmas bênçãos 3 vezes mais o ano 2020, que venha recair sobre nós, representando Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente a misericórdia dele e o perdão nas nossas vidas. Peça a sombra da mão dele, do sangue e do muro de fogo do Espírito e o óleo da unção, de hoje em diante até o dia 31 nós vamos pedir. Amém? E vamos estar em oração aqui direto. Deus, pela sua infinita misericórdia, vai garantir o ano 2020 para nós, na presença dele, né? Vai nos dar força para continuar. É só perseverar. Feche os olhos que eu vou encerrar. Pai amado e Pai querido, despeça a tua igreja em paz e segurança, em alegria e harmonia. Obrigado, Senhor, por nos perdoar, por riscar o nosso nome do livro de Satanás, da morte, do inferno, das trevas, por escrever com o teu sangue e com o fogo do teu Espírito nosso nome no livro da vida. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Acampa os teus anjos, envia mais reforços, Senhor, esses dias, no final do ano, a todos da grande congregação de Cristo, a todos que estão vindo todo dia, toda semana. Acampa mais 3 anjos de guerra com espada de fogo desembainhada ao redor de cada um, como da causa de todas as causas, de todos os caminhos e áreas da vida de cada um. Eu te apresento, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo
e reveste tanto a nós, teus santos anjos, com a tua armadura celeste para a guerra. A igreja diga que assim seja, e glorifica bem forte o Pai, o Filho e o Espírito Santo.